Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos iniciando um boletim especial. A gente vai contar para vocês um pouquinho mais de todas as experiências, as pesquisas, os estudos sobre a Intacta 2 Xtend, a nova tecnologia da Bayer, a terceira geração da tecnologia, que está na sua fase de pré-comercialização. A partir de 2021, portanto, ela chega efetivamente ao mercado. É uma tecnologia que já foi aprovada aí pela China no último mês de junho, ainda aguarda aprovação da União Europeia, mas de qualquer forma já tem algum tempo de evolução, principalmente das pesquisas e dos acompanhamentos que vem sendo em relação à tecnologia, para garantir que a plataforma Intacta 2 Xtend traga aí tranquilidade para o produtor e possa efetivamente ser uma ferramenta de mudança de patamar produtivo nas lavouras de soja do país. Aqui comigo hoje para debater, entender um pouco melhor a tecnologia e principalmente entender o que tem de novidade no manejo aí de ervas daninhas, principalmente com a utilização da Intacta 2 Xtend, a gente convidou Ramiro Overreiro, líder de manejo de resistência de plantas daninhas da Bayer. Seja bem-vindo, Ramiro, obrigado pela participação. Obrigado, Alex, boa tarde à audiência. Bom, esperamos colaborar aí com essas perguntas e respostas e ter uma oportunidade de contar mais sobre a Intacta 2 Xtend aí para vocês. Muito bem. Temos também o Luiz Henrique Penkoski. Ele é gerente técnico de pesquisa da Fundação ABC. Está aqui o Luiz Henrique com a gente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela participação também aqui com a gente. Obrigado, Alex. E obrigado também, telespectadores do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar debatendo aqui um tema tão importante para a nossa agricultura brasileira. Muito bem. Bom, nosso foco, então, nesse primeiro encontro, de vários encontros que a gente vai fazer nos próximos dias, até sexta-feira, outros temas serão colocados em debate aqui, mas nesse primeiro encontro a gente quer entender direitinho como a nova tecnologia vai auxiliar, principalmente no controle das plantas daninhas, mais do que isso, no manejo de resistência de plantas que estão tendo uma importância muito grande aí, como o capim amargoso, a buva e até o próprio caruru, que começa a despertar e a surgir aí como um grande problema para a produção brasileira. Bom, queria começar essa conversa com o Ramiro, só para a gente entender, Ramiro, o que muda no conceito e no manejo de resistência, principalmente de daninhas, com a chegada do Intacta 2 Xtend, tecnologia que vai estar disponibilizada a partir do ano que vem oficialmente, certo, Ramiro? Mas a pesquisa já vem sendo desenvolvida há algum tempo, certo? Isso mesmo, é corretíssimo. A tecnologia ou a plataforma vai estar disponível a partir do próximo ano, né? Se tudo for aprovado, conforme todos os processos regulatórios dos países, principalmente importadores, né? Lembrando para o telespectador que, na verdade, a Intacta 2 Xtend tem toda uma plataforma onde a gente não só vê o manejo de plantas daninhas, mas todos os aspectos com relação à tecnologia de aplicação, a utilização de herbicidas alternativos, etc. Com o foco principal pensando nessa nova tecnologia, além da tolerância ao glifosato, né, que nós entendemos que é uma ferramenta fundamental para o Brasil, principalmente pensando no plantio direto, né, essa tecnologia, através da biotecnologia, tem a disponibilidade de você utilizar uma ferramenta alternativa como o dicamba, né? Deixando claro que o dicamba é uma ferramenta para manejo de dicotiledôneas, né, ou folhas largas, que normalmente o agricultor conhece, né? Então, nessas plantas daninhas, que esse herbicida vai trazer os benefícios, né, para aquelas plantas daninhas que, na verdade, já são eventualmente reportadas como resistência a glifosato, mas também para fazer o que a gente chama de manejo proativo, né, para tentar, pelo menos, evitar que outras plantas daninhas dicotiledôneas sejam selecionadas com resistência não só a glifosato, mas a outros ingredientes ativos. E, além disso, Alex, é importante comentar, né, que os trabalhos, né, em colaboração com a academia, com os construtores, é um trabalho que já começou há alguns anos, né, principalmente no ano 2013, nós fizemos uma viagem com os acadêmicos para visitar lavouras nos Estados Unidos, que estão no processo de desenvolvimento desse tipo de tecnologia,
E a partir daí, 2 anos atrás, nós conseguimos organizar um grupo, né, de acadêmicos e consultores que nos ajudem a desenvolver as recomendações locais para ter o uso apropriado dessa tecnologia, já que Dicamba demanda alguns pequenos ajustes, né, na tecnologia de aplicação para que ele seja utilizado de uma forma correta, segura, né, e que realmente o agricultor que decidir usar o produto, né, realmente ele tenha a segurança e realmente atinja seu objetivo, que é manejar essas plantas daninhas e proteger a produtividade da cultura. Só reforçando isso que o Ramiro falou, de continuidade dos trabalhos, um trabalho que já vem sendo desenvolvido já há algum tempo. Ao longo desse tempo de desenvolvimento de trabalho, foram mais de 2.000 estudos realizados, com o envolvimento de pelo menos 25 acadêmicos, pesquisadores e outros 35 consultores, né, Ramiro? É isso mesmo, né? Eu acho que é um trabalho inédito, né? Eu acho que geração de informação local, né? A gente decidiu, né, nessa época que, na verdade, nossas recomendações seriam feitas, né, em colaboração com a academia, para que realmente seja uma recomendação bem consolidada. Lembrando um ponto que é muito importante, Alex, né? Quando a gente fala do acadêmico, na verdade, o acadêmico, né, é para fazer um estudo aprofundado, na verdade, ver detalhes, né? Gerar ciência, gerar inovação, ver outras possibilidades, né? E uma segunda etapa, né? A gente valida essas informações com os consultores que nós temos em toda a região do Brasil, né? Na prática, né? Eu acho que é importante a gente levar um pouco o que nós falamos do laboratório para o campo, né? Ou seja, da teoria para a prática, para que realmente, né, quem vai usufruir desses benefícios realmente o faça de uma forma segura, né, e correta. Muito bem. O professor Luiz Henrique, ele participou desse trabalho, né, desenvolvendo, inclusive, pesquisas importantes sobre o dicamba, o melhor momento de aplicação, a eficiência real dele aí no processo, ou dentro desse processo, enfim, colocado aí à disposição pela Bayer. E eu queria te ouvir, professor, como é que a gente pode entender essa nova tecnologia e principalmente como ela agrega ao controle aí de plantas daninhas. Bom, a gente, como Fundação ABC, vem trabalhando há muitos anos com o Dicamba, numa parceria já de muitos anos com a Bayer, né? Ainda no tempo de Monsanto, há muitos anos atrás, aí com o Ramiro. É sempre bom o mercado, digamos assim, ofertar novas ferramentas, principalmente no manejo de plantas daninhas, né? Ficamos muitos anos, a nossa base de controle de planta daninha é o glifosato, é o herbicida mais importante para nós hoje dentro do sistema de produção, e é óbvio que a gente também agora está observando e vivenciando problemas de resistência, né? Especificamente com o glifosato. Então, essas novas tecnologias que estão surgindo agora, como a Soja Extend e essa possibilidade de a gente inserir o dicamba dentro dos sistemas de produção, isso, de certa forma, nos ajuda não só a reagir a um problema hoje que nós temos instalado de resistência de planta daninha, mas também nos dá a oportunidade também de, diversificando as ferramentas de controle, e colocando mais herbicida no sistema, né, a gente acaba atrasando, digamos assim, de forma proativa o aparecimento de novas espécies resistentes. Então, é sempre bom a gente poder, o produtor, né, ter essas opções para ele poder trabalhar ou resolver um problema de uma forma mais simples e também, de certa forma, que ele consiga economizar, salvar dinheiro no final da safra. Então, pelo que eu estou entendendo, o glifosato ele segue como uma ferramenta principal aí do controle. No entanto, o dicamba vem como uma ferramenta auxiliar aí ao controle, é isso, professor? E ele entra onde? Em que momento? Exatamente. Toda a base de manejo de planta daninha
eu diria, se a gente pegar soja e milho, que são as duas principais culturas do mundo, a nossa base de manejo vai ser o glifosato e será por muitos anos, né? É um herbicida de amplo espectro, que não deixa residual, ambientalmente muito bom de se trabalhar. Então, é óbvio que a gente tem os problemas de resistência vêm pela essa pressão de utilização de muitos anos, e o dicamba vem numa hora que vem agregar, principalmente em algumas plantas daninhas que são extremamente importantes, né? A buva já é um problema há muitos anos instalado no Brasil, ele tem uma boa performance, eu diria assim, é o ponto forte dele, é o manejo de buva, então isso ele vem a nos ajudar, principalmente no período de dessecação, né, que o produtor está se preparando, então é uma ferramenta que vai agregar muito no controle da buva. E recentemente chegou mais uma planta daninha, como o Ramiro disse, de dicotiledôneas, mais uma folha larga aí no rol de resistência que chega no Brasil, que é o caruru, que ele também vai contribuir para nos auxiliar no manejo dessa cultura. Então, eu olhando agora, assim, né, fazendo uma reflexão de tudo aquilo, dos trabalhos que nós começamos a desenvolver lá em 2009 com o dicamba, né, a gente percebe agora que a importância do dicamba agora vem nos agregar muito, principalmente, né, no manejo e na dessecação, né, de pré-plantio ou manejo outonal dessas plantas daninhas resistentes. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas questões, mas eu queria voltar para o Ramiro só para colocar um ponto que é muito importante, né, Ramiro? O dicamba é um produto por si só polêmico, a gente sabe disso, lá nos Estados Unidos tem a sua polêmica, e aqui no Brasil o produtor também sempre questiona a gente sobre a introdução desse produto. O que ele tem de novidade e por que esse produto virou a referência para vocês nessa plataforma da Intacta 2 Xtend? Muito bom, Alex. Excelente pergunta e uma oportunidade para a gente esclarecer, né? É por isso também que a gente decidiu assim, trabalhar junto com os acadêmicos para a gente também fazer uma série de esclarecimentos com relação ao dicamba, né? O importante é também deixar claro que nesses trabalhos de 2, 3 anos, né, com maior foco, maior ênfase, né, e tendo essa experiência que o pessoal já teve nos Estados Unidos, nós focamos em definir alguns, o que nós chamamos de passo a passo, né? Ou seja, para quem decide utilizar dicamba, nós temos que seguir esse passo a passo e aí a gente garante uma aplicação segura do produto, né? Lembrando, Alex, eu acho que é importante para o telespectador e para o pessoal, né, que esses 10 passo a passo, na verdade, a maioria deles, né, devem ser realizados para qualquer produto, né, qualquer herbicida, fungicida e inseticida, que são importantes seguir para fazer uma aplicação segura. Eventualmente, o que a gente tem que fazer são pequenos ajustes, por exemplo, o tipo de ponta que eu vou utilizar, né, já que tem que fazer umas gotas maiores para poder trabalhar toda a questão de deriva, né? Dar um pouco mais de atenção, eventualmente, com relação às culturas sensíveis, né? Aí a gente tem uma distância bordadura que a gente tem que respeitar, mas o resto das recomendações que nós estamos fazendo já devem ser implementadas, né? E não só para o dicamba, né? Um segundo ponto que eu acho que é importante eu acho que é importante também esclarecer e que tem gerado eventualmente algumas dúvidas é com relação às características do produto, né? Muito relacionadas à sua volatilidade. Então hoje a gente teve a nossa reunião aqui, o Talks, né? E na verdade a gente tem investido bastante para esclarecer o assunto. Dentro do próprio dicamba nós temos diferentes tipos de sais com diferentes níveis de volatilidade. Então, o que nós estamos propondo, né, não é aquela formulação antiga, né, que realmente tinha bastante complexidade relacionada à volatilidade. Nós estamos propondo sais, formulações, né, e até redutores de volatilidade modernos para que realmente essa questão seja direcionada de uma forma correta. Então, se você segue a utilização dessa formulação correta, né, esse passo a passo, a utilização dessas pontas corretas, né, seguindo as condições meteorológicas que você deve seguir para qualquer produto, né, com certeza nós temos
uma aplicação segura e usufruir do controle de plantas daninhas que está sendo proposto, né, com maior foco nesse momento, pelo tipo de plantas daninhas que nós temos e pelo tipo de sistema de produção que nós temos no Brasil, no manejo pré-plantio. Muito bem. Só para quem ainda não entendeu a tecnologia, Ramiro, só para deixar claro, a tecnologia RR era aquela soja que você podia aplicar o glifosato, ela matava as ervas daninhas, mas não matava a soja. O que vocês fizeram foi adicionar a essa soja também uma característica de resistência ao dicamba, certo? Da mesma forma como foi feito com o glifosato, agora a planta também é resistente aí ao glifosato e ao dicamba. Boa, muito bem, Alex. Eu acho que é importante também aí para esclarecer para o telespectador. Normalmente a gente usava o que nós chamamos de herbicidas seletivos, né? Ou seja, aqueles herbicidas que eu podia aplicar, né? E dentro da cultura sem ter efeito nenhum, né? E tranquilamente contra as plantas daninhas sem não ter nenhum efeito na cultura da soja, por exemplo, né? O que na verdade a gente observou nos últimos provavelmente 20, 30 anos, que o investimento em novos herbicidas foi caindo, né? E a biotecnologia ofereceu a oportunidade de você aplicar produtos que antigamente você não conseguia, né? De aplicar de forma seletiva dentro da cultura. Esse é o caso da soja RR, ou seja, através de biotecnologia, eu permito, né, que o glifosato seja aplicado nessa soja sem provocar nenhuma injúria nela ou provocar a morte dela, né? E com o dicamba é a mesma coisa, né? A gente, através da biotecnologia, oferece a possibilidade de não só aplicar glifosato, mas também o dicamba, né? Mas a gente não pode esquecer, eu acho que o Dr. Luiz aí deixou muito claro, são possibilidades, são ferramentas que, através da biotecnologia, a gente oferece para ele montar a sua recomendação técnica, né? Cada região, cada situação vai demandar uma recomendação específica, que muitas vezes vai demandar glifosato, vai demandar dicamba, pode demandar os dois, mas não deixa também de observar os outros herbicidas, né, os químicos seletivos, por exemplo, herbicidas residuais, para você compor um bom manejo de plantas daninhas, né, para realmente proteger a produtividade da sua cultura. Muito bem. Professor Luiz Henrique, o senhor relacionou aí algumas das daninhas que são problema hoje no Brasil, destaque para buva. No caso da buva, você reforçou que o dicamba tem se mostrado bastante eficiente. Tem alguma regra específica? Tem algum controle mais eficiente? Em que momento se faz esse controle com maior eficiência? No caso específico da buva, que eu imagino que hoje é o grande problema aí no Brasil inteiro, né? Espalhado pelo Brasil inteiro, professor? Hoje a buva, eu diria que tem a duplinha dinâmica, digamos assim, no Brasil, que é a buva e o amargoso, né? Uma folha larga e a outra folha estreita. Então, amplamente distribuída no país. Eu diria assim, um ponto importante que a gente tem que pensar para posicionar herbicida é entender biologia de planta daninha. Então, nós devemos conhecer muito bem a biologia dela, entender quais são os momentos do período da safra que ela está emergindo, como é que ela se comporta, para a gente poder, justamente nesses momentos que são propostas, a gente colocar as melhores ferramentas que nós temos, digamos assim, numa situação de maior suscetibilidade do nosso inimigo, que hoje é a planta daninha. Então, buva é uma planta daninha extremamente importante, que nos incomoda na cultura da soja. A soja é uma cultura de verão, mas a buva é uma planta de outono e inverno. Então, o que a gente sempre recomenda com os nossos agricultores aqui no Grupo ABC, junto com os nossos agrônomos, é que o melhor período para manejar a buva lá na soja é começar o período de controle lá no outono e inverno. A gente chama de manejo outonal, né? Então, o que acontece? Depois que a gente colhe, por exemplo, a soja, ali nos meses de fevereiro e março, até em alguns sistemas de produção, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, o sul do Brasil, que tem cereais de inverno, nós temos um momento, uma janela entre a colheita da soja e o plantio do trigo, que ela fica descoberta, né? A gente chama de um momento de pousio. E é exatamente nesse momento aí que a buva está emergindo,
elas são plantas pequenas, e você fazer uma dessecação nesse momento, por exemplo, com herbicidas, aí no caso pode ser o dicamba, você aplicando nesse momento com plantas pequenas, plantas jovens, você tem a possibilidade de ter controle extremamente efetivo. Um outro ponto importante com relação especificamente à buva é que a semente de buva, né, ela é uma semente que germina muito fácil na superfície. Nós chamamos que ela, eu vou usar um termo agronomês aqui, né, é uma semente fotoblástica positiva, mas traduzindo é que ela precisa de luz para germinar. Então ela se adaptou muito bem ao plantio direto, principalmente em áreas onde eu tenho pouca produção de palha, porque aí eu tenho essa semente na superfície e ela germina fácil porque tem a luz. Então, outro ponto que é importante, que a gente foca muito no nosso manejo de resistência só com herbicidas, mas fazer a boa prática agrícola, o bom plantio direto, produzir bastante palha nesse período de outono e inverno, contribui muito para o manejo da buva. Então, essas práticas que eu estou fazendo, principalmente na entre-safra, se eu tiver o bom capricho, entender como como essa planta daninha se comporta, eu diria assim, o feijão com arroz bem feito, dificilmente o produtor vai ter problema lá na cultura da soja. Ou se tiver, vai ser muito fácil e muito simples de resolver. A partir do momento que eu negligencio tudo isso, não faço palha, não respeito o estágio de aplicação, que é outro ponto importante, a gente sempre tem que pegar a planta daninha em estágios menores, isso aí vai dificultando, onerando o meu controle e provavelmente eu vou ter dificuldade de controle e o produtor vai perder produtividade por mato competição que a buva vai causar com a soja. Esse controle outonal, ele é recomendado especificamente para a buva? Não, o manejo outonal é uma prática bastante antiga. Aqui na Fundação ABC, né, no Grupo ABC, que é o grupo das 3 cooperativas aqui, Frisia, Castrolanda e Capal, hoje a nossa área de abrangência é 500 mil de hectares, e eu diria que há mais de 30 anos o manejo outonal é feito antes do problema da buva. Por quê? Porque o manejo outonal é chave para você controlar não só a buva, mas uma gama de espécies que você tem, e você fazendo esse manejo outonal, você vai estar construindo uma limpeza da tua área, e esse serviço a mais que você está fazendo pós-colheita de soja, isso vai te trazer um benefício para a próxima semeadura de soja. Então, não é uma receita de bolo só para buva, né? Se eu tenho buva, eu tenho que fazer manejo outonal. Não, o manejo outonal tem que ser visto dentro dos sistemas de produção para controlar a flora de planta daninha que eu tenho. Esse manejo outonal no sul pode ser abril, maio, junho, e nos sistemas de produção que tem milho safrinha, né, embora não seja outono, mas a gente chama de manejo outonal, o produtor vai estar fazendo esse controle nos meses de agosto e setembro. É justamente no período da entre-safra que precede a semeadura da principal cultura nossa, que é a soja. Muito bem. No controle pré-plantio, como é que se faz essa utilização do dicamba, ou em que momento ela é recomendada, professor? Bom, o dicamba tem essa flexibilidade, então, assim, no outono eu posso trabalhar com essa tecnologia de forma muito tranquila, né? Ela é extremamente seletiva para as culturas que eu tenho, principalmente aqui no sul, que são os cereais de inverno. O único detalhe hoje que eu tenho que ter cuidado, digamos assim, com a utilização de dicamba, porque eu ainda não está disponível nesse momento ainda a plataforma de soja Extend, né, que vai vir em 2021, eu tenho que respeitar um intervalo entre a aplicação do dicamba na dessecação até o plantio da soja de aproximadamente 30 dias. Né? Então, nas sojas hoje que não são Extend, que é o que nós temos no mercado, um detalhe importante para ser observado, entre tantos outros, depois eu gostaria que o Ramiro falasse um pouco da questão de volatilização, limpeza de tanque, o quanto isso vai ser importante, né, para o sucesso da ferramenta, mas um detalhe importante agora é que eu tenho que aguardar, se eu utilizar o dicamba na pré-semeadura, essa utilização tem que ser no mínimo uns 30 dias antes do plantio da soja. Obviamente que chegando a soja Extend, esse período de 30 dias não existe mais, porque daí a soja tolera o dicamba
mais próximo do plantio, podendo ser aplicado até no mesmo dia do plantio. Então, um detalhe importante agora a gente sempre fala de respeitar esse plant back, né? Então, usou dicamba e a soja no extend, tem que esperar 30 dias. Um ponto importante só para reforçar, isso não é uma característica só do dicamba. Se eu pegar outras auxinas, pegar, por exemplo, o 2,4-D, que é uma outra auxina bastante utilizado no Brasil, também existe um período que eu devo respeitar para a semeadura de soja. Se eu pegar o triclopir, que é outra auxina que também chegou no Brasil, eu também vou ter que respeitar um intervalo de plantio de soja com as sojas hoje que nós temos aqui, que não são extend, ok? Muito bem. Ramiro, o professor Luiz Henrique falou dessa possibilidade de flexibilização da aplicação, quando a tecnologia estiver, obviamente, sendo utilizada. Eu vou insistir nessa questão do controle pré-plantio, porque é um assunto importante. Pelo menos vocês destacaram muito na conversa hoje de manhã, de que a soja começando no limpo já é uma grande vantagem para a produção e, consequentemente, para a produtividade. Explica melhor para a gente a importância desse controle pré-plantio e como o dicamba se insere nele. Muito bem, né? Eu acho que vale o ponto reforçar e depois a fala do Dr. Luiz Henrique, que tem informações que provavelmente nessa entre-safra, essas plantas daninhas produzem até 70% de todas as suas sementes, né? E todas essas sementes vão para o banco de sementes, né, de plantas daninhas, e elas garantem infestação nos próximos anos, né, com diferentes fluxos. Então, fazer esse manejo, na verdade, é fundamental, né? Para também propiciar que a cultura seja instalada em um ambiente adequado, né, onde ela consiga realmente crescer tranquilamente, né? Aí nós estamos trabalhando com dicamba e, na verdade, tem que deixar claro que, na verdade, a gente não é só dicamba, senão são recomendações de manejo onde o dicamba será inserido, né? Sendo que o dicamba pode substituir algum herbicida ou ele entrar dentro dessa recomendação, logicamente, para a gente atingir, né, 100% de controle e fazer um manejo bem consistente. Aí, como o Luiz falou, né, a gente tem essa questão de quando a soja não é tolerante ao dicamba, que a gente tem algumas restrições, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas quando a soja é tolerante, no Intacta 260, eu tenho um pouco mais de flexibilidade para fazer esses manejos pré-plantio, né? E poder alocar o produto com um pouco mais de tranquilidade para realmente fazer o controle de plantas daninhas e não ter nenhum efeito na cultura. Hoje, né, de uma forma geral, quando a gente foca principalmente na uva, tem muitos modelos de manejo, dependendo do sistema agronômico, onde provavelmente alguns agricultores usam uma aplicação, né, provavelmente um herbicida de contato e aí um herbicida sistêmico, uma auxina, como por exemplo o dicamba, se encaixa muito bem, né? Ou outros sistemas de produção, né, onde eu tenho um pouco mais de tempo para fazer o trabalho, né? Onde eu provavelmente utilize um herbicida sistêmico primeiro, né, com as características do dicamba, e depois complemente com herbicida de contato para que a gente realmente atinja o controle total, né? É importante lembrar, né, que essas propostas, né, ou recomendações de manejo, onde o dicamba se insere, né, é muito importante monitorar, né, o tamanho dessa planta daninha. Eu acho que o Luiz Henrique já deixou bem claro essa questão, né? Onde é importante, porque lembrando que plantas daninhas pequenas me demandam um esforço um pouco menor, né, e o produto funciona muito bem. Agora, quando eu tenho plantas daninhas maiores, me demanda uma recomendação mais complexa e um investimento maior para controle dessas plantas daninhas, né? Aí o dicamba realmente se encaixa muito bem, dependendo das situações, né? Ele vai trazer um benefício significativo, não só na questão da buva, né? Mas com certeza para algumas outras plantas daninhas que infestam esse pré-plantio e que impactam na produtividade da soja. Tem uma pergunta aqui, aliás, eu deixo aberto aqui o nosso canal de perguntas para as dúvidas que forem surgindo aí ao longo da nossa conversa, mas essa veio lá de Patrocínio, Minas Gerais, do Marcelo Lima Silva. Ele pergunta o seguinte: fazer a aplicação sequencial antes do plantio ajuda no controle de buva e amargoso no pós-plantio? Bom, eu diria que a aplicação sequencial no pré-plantio, principalmente da soja, é essencial, né? Eu diria, é mais do que fundamental, é essencial.
Hoje, se você não fizer aplicações sequenciais de herbicida, seja para buva ou seja para amargoso, você vai ter uma dificuldade muito grande no controle da pós-emergência. Então, a gente deixou muito claro hoje na nossa apresentação no evento que dessecações muito próximas do plantio da soja deve-se fazer aplicações sequenciais de herbicida, fazendo o primeiro sistêmico e com 15 dias de intervalo entrar com contato, de preferência esse de contato ser muito próximo ou até no dia do plantio, porque aí você garante o controle, porque se eu tiver sobra dessa dessecação lá na pós-emergência da soja, com as ferramentas que nós temos hoje, nós vamos ter uma dificuldade muito grande e provavelmente o produtor vai colher soja com amargoso ou com buva até a colheita. Ramiro, quer complementar alguma coisa? Quer enfatizar alguma coisa? Não, isso é muito importante. Eu acho que a gente teve a possibilidade aí na Fundação ABC, com a liderança do Luiz e do equipe dele, de acompanhar alguns ensaios, né, que mostraram esse conceito, né? Ou seja, como essa aplicação sequencial, através da utilização de herbicidas sistêmicos, herbicidas de contato, funciona muito bem, né? Garantindo a plantabilidade da cultura, né? Ou seja, oferecendo nesse sistema de produção que a tua máquina funcione muito bem, né? Que essa planta esteja bem controlada, ou seja, sem partes verdes, etc. E que realmente a soja tenha uma dianteira competitiva, né? E nesses ensaios, né, alguns desses tratamentos incluíam o dicamba, né? E realmente a gente tem observado que em algumas situações bastante interessantes, com altas infestações, né, a gente tem visto que o produto realmente, dentro do programa de manejo, pode colaborar de forma significativa. Muito bem. Bom, então ficou claro a importância desse manejo pré-plantio, mas e o pós-plantio? Já que o dicamba é um produto que pode ser utilizado, ele deve ser utilizado em que condições e por que ele deve ser utilizado no controle pós-plantio? Vamos começar com o Ramiro? Pode ser, Ramiro? Sem dúvida. Realmente, a gente tem essa oportunidade, né, quando a gente tem a soja tolerante, tanto é que nos Estados Unidos, né, o agricultor utiliza o produto para especificamente no manejo do caruru, né, que é resistente a glifosato e outros herbicidas. Nós, aqui no Brasil, através dessa experiência do Sexter, entendendo todos aqueles pontos que o Luiz já mencionou, biologia de plantalinha, qual que é a plantalinha que realmente é importante em área, né, que realmente pode impactar a produtividade, nós entendemos que hoje esse interesse, né, esse valor do herbicida está no pré-plantio, né? E, logicamente, a gente vai continuar monitorando a situação, né? A gente observando se realmente, em algum momento, o produto pode ser alocado a essa pós-emergência. Mas é importante lembrar, né, que isso também é muito forte aí nas palavras do Luiz e de outros pesquisadores, né? Qual é importante não é só pensar só no dicamba, mas sim outros produtos também, por exemplo, herbicidas residuais, que propiciam, né, um bom comportamento dos herbicidas pós-emergentes, por exemplo, o dicamba, para ter seu controle eficaz, né? Então, sempre observem que o dicamba é uma ferramenta, né, muito importante, né? Ele faz parte da recomendação. Alô, Ramiro? Entendemos, claro, está vindo? Sim, parece que voltou. Bom, então a gente entende que o valor hoje para o dicamba está mais alocado no manejo pré-plantio, né? Focado na pós-emergência. Mas nós vamos continuar, nós temos programas de monitoramento muito consistentes, observando outras plantas daninhas, né? E reforçando muito nosso programa de capacitação do agricultor para utilizar o dicamba e, se for necessário, né, no futuro, né, se tiver plantas daninhas que realmente demandam do produto, com certeza estaremos consolidando a recomendação. Muito bem. Professor Luiz Henrique, no pós-plantio... Eu queria complementar o que o Ramiro falou, e é exatamente isso.
Um ponto importante é que, dependente da tecnologia que está chegando e a possibilidade agora de aplicar de cama na pós-emergência da soja, não deve existir uma oportunidade de aplicação na pós-emergência de você consertar falhas que você teve na dessecação. Então, acho que é importante a gente sempre caprichar na dessecação e a possibilidade dessa aplicação de dicamba na pós-emergência para controlar novos fluxos que vêm dentro da cultura, né? Onde você vai estar aplicando em planta pequena e vai ter todo o benefício da aplicação da dicamba. Então, isso vale para outras plataformas que estão chegando em list, para a soja RR, né? Você querer consertar uma falha de dessecação independente da tecnologia que você tem na pós-emergência da soja, a probabilidade disso não dar certo é muito grande. Então, acho que existe a possibilidade, e essa possibilidade dentro desse cenário de resistência, agora chegando com o caruru, ela é bastante importante, mas nós temos que lembrar que nós temos que fazer todo um dever de casa na dessecação, colocar herbicida para emergentes, e quando for aplicar dicamba, por exemplo, na pós-emergência, entregar uma condição extremamente favorável para que o herbicida entregue todo o controle e benefício que ele possa entregar. Ele não pode ser visto como eu querer consertar algo que eu fiz ou negligenciei na dessecação lá, tá? Quer dizer, não é para ser utilizado para corrigir a aplicação mal feita, né? No final das contas. Não, exatamente. Muito bem. Agora, ele vai ser utilizado para controlar aquele novo fluxo, é isso, de plantas daninhas que podem surgir. Isso é normal, isso é comum, isso, enfim, acontece e assusta o produtor muito, professor? Não, aplicações da pós-emergência são comuns. Eu acredito que 100% das áreas no Brasil aplicam herbicida na pós-emergência para controlar esses novos fluxos, né? Vede o sucesso da soja RR, né? Que deu essa possibilidade de controlar na pós-emergência plantas daninhas com a seletividade que o glifosato dá para a soja RR. Então, é extremamente comum. E um ponto importante que eu destaco hoje também, que está acontecendo, e eu acredito que isso vai virar rotina no Brasil, é que junto com a operação de dessecação de pré-semeadura, que a gente discutiu agora, de fazer sequencial, na segunda aplicação que eu estou fazendo dessa dessecação, eu agregar um herbicida com efeito residual no dia do plantio da soja, para ele controlar o máximo possível de plantas daninhas que podem emergir na soja. Naturalmente, vai ocorrer ainda fluxo de emergência dentro da soja, mas uma quantidade menor, e aí eu dou toda a condição para o meu pós-emergente, no caso aí o dicamba, quando a soja extende chegar, de eu entregar uma lavoura 100% no limpo. Então, é muito comum fazer aplicações na pós-emergência, mas eu diria assim, o ponto crucial e extremamente importante para o sucesso de uma aplicação na pós-emergência é você aplicar, independente do pós-emergente que você está trabalhando, trabalhar com estádios de aplicação da planta daninha, estádios da planta daninha extremamente precoces ou pequenos. Isso para qualquer erva daninha? Qualquer. Eu acho que esse é um conceito básico na academia, né, quando a gente se forma em agronomia, mas não existe, eu vou pegar uma frase de um professor meu, não existe herbicida ruim, existe herbicida mal posicionado. E a grande chave para herbicidas na pós-emergência da soja funcionar, eu diria assim, se a gente tivesse que classificar, colocar peso, né, no que eu teria que escolher para aquele herbicida funcionar, o que estaria talvez em primeiro item seria estágio de aplicação, aplicar quando essas plantas daninhas ainda são jovens. Muito bem. Ô Ramiro, eu queria que você considerasse para a gente aqui o potencial que essa nova tecnologia traz aí para aperfeiçoamento do controle de ervas daninhas. Qual a expectativa de vocês e pelo que vocês já viram acontecer no campo, né, na prática do dia a dia? O que tem de novo, o que tem de potencial aí para ser destacado? Muito legal, né? Primeiro, eu acho que é importante trazer para vocês, né,
que a gente tratou aqui de duas grandes áreas das plantas daninhas, folhas largas e folhas estreitas, né? Para folhas estreitas, nós temos que continuar trabalhando para controlar esse amargoso, as recomendações, né, para manejo dessa planta daninha continuam, né, conforme a gente já vem trabalhando de longa data, né? Então, a gente tem que realmente ter essa visão geral do todo, né? No caso da Intacta 216, o que nós estamos trazendo é mais uma ferramenta, né, através da biotecnologia, para manejo de folhas largas, né? Então, aquelas folhas largas que hoje já são uma problemática para nós, como a uva, né? Aí a gente tem um grande benefício. A gente está observando, de uma forma geral, né, e falando um pouquinho de resistência, que temos já populações de uva não só resistentes a glifosato, mas também resistentes a outros herbicidas, né? Então, a necessidade de ter uma maior número de opções, né, para manejar essas plantas é muito importante. Então, a biotecnologia, o dicamba, vem para ajudar nesse sentido, né? Para a gente, e de novo, para ajudar nesse manejo dessas plantas daninhas que já são resistentes e, eventualmente, para aquelas populações que ainda não são, a gente fazer um manejo proativo, né? Bem consistente, para a gente evitar um pouco, ou retardar, na verdade, né, a seleção de novas populações. Mas é importante reforçar aí com o público, né? Já temos, isso não é legal, né? Porque já temos, a gente está usando outros produtos já para manejar uva e a gente está perdendo algumas ferramentas, né? Então, a gente fazer esse manejo consistente, o dicamba entrando para nos ajudar, né? Com consistência, com informações bastante boas, né? Eu acho que é muito importante para que o agricultor, né, e o próprio pesquisador e o próprio agrônomo tenha mais possibilidade de fazer a melhor recomendação para cada caso específico que a gente tenha na lavoura. Muito bem. Professor Luiz Henrique, também peço que o senhor faça a consideração aí do senhor em relação à nova tecnologia, né? A chegada dela e as possibilidades que ela traz aí para o manejo, principalmente da resistência das daninhas. Não, a chegada da tecnologia é vista como mais uma oportunidade de controlar plantas daninhas de uma forma que talvez a gente não pudesse controlar pela questão da seletividade, mas um ponto que eu queria reforçar também é que a Soja Extend é dentro de uma plataforma, né? Então não é só o manejo de plantas daninhas, existe também a questão do manejo de lagartas. Eu acho que a tecnologia também vai mudar um pouco esse patamar, e também a questão da genética, que deve vir uma genética superior aí com tetos de produtividade mais altos. O que eu gosto de reforçar, eu sempre discuto isso e converso em rodadas que a gente tem de discussão, é que não vai ser o dicamba, não vai ser o 2,4-D, não vai ser a plataforma AXYZ que vai resolver o problema da resistência no mundo, né? Eu acredito que elas são ferramentas extremamente importantes, mas quem resolve o problema de resistência são pessoas, né? Então, o evento que nós tivemos semana passada com os experts, o evento que nós tivemos hoje foi compartilhar conhecimento e informação. Então, não adianta ter o dicamba e não saber usar o dicamba, não adianta querer manejar resistência e não entender da biologia da resistência. Então, quem vai resolver o problema de resistência no mundo são pessoas, e a gente tem que só ter a sabedoria e o conhecimento suficiente para usar esses meios para controlar. Então, quem faz a diferença não é o herbicida A, B, C ou D. Quem faz a diferença na resistência são pessoas. E eu vejo que nesse cenário de resistência que a gente vê muita ameaça, né? Porque toda hora a questão da resistência, não só de planta daninha, mas também de insetos e doença, são cada vez mais complexos, né? Não são, às vezes, em muitas situações fáceis de resolver. E se você tiver preparado para isso, estudando, buscando informação, isso gira oportunidade, né? A ameaça, o desafio gira oportunidade. Então, eu acredito muito que quem resolve o problema de resistência no campo são pessoas, né? E a gente tem que saber preparar essas pessoas para utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. Muito bom. Bom, senhores, nosso tempo está se esgotando aqui.
Eu gostaria de deixar o espaço agora aberto, né, para as considerações finais, enfim, para alguma coisa que a gente deixou de discutir aqui, de falar, e que é importante de passar isso para quem está nos ouvindo. A palavra é de vocês. Vamos começar com o Ramiro. Pode ser, Ramiro? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, eu gostaria de reforçar que o que a gente está trabalhando aqui numa plataforma, né, bastante muito bem pensada, né, com muitas oportunidades, não só reforçando as palavras do Luiz Henrique, pensando em manejo de plantas, mas também insetos, germoplasma, pensando em alguns produtos também que a companhia hoje a Bayer tem disponível, né, para proteger contra doenças, etc. E também, por que não, né, pensando em de alguma maneira, o investimento, né, e a geração de conhecimento que está sendo feito com a tecnologia de aplicação, né? Tecnologia de aplicação é importante não só para aplicar o produto, mas em todos os sentidos, para todos os produtos, não só para a dicamba, né? A geração de conhecimento nessa área, o interesse da indústria nessa área. E um ponto extremamente importante, o investimento em tempo com planos de capacitação, ou seja, compartilhar essas informações, e não necessariamente entre os acadêmicos ou entre algumas pessoas do setor agro, mas sim com o agricultor ou quem vai usar, né, ou aplicar o produto ou usar a tecnologia, é importantíssimo, né? Hoje, né, e um pouco reforçando a palavra do Luiz, né, o plano de capacitação é a base dessa plataforma, né, para que seja utilizada corretamente. E não só para a dicamba, lembre-se, no caso das tecnologias BT, temos o refúgio, né, a utilização correta do fungicida, o posicionamento correto do germoplasma, entre outras coisas. Então, na verdade, assim, a gente está trazendo não só uma plataforma, uma tecnologia para o agricultor, mas tudo que vem ao redor dela e através de conhecimento científico local, né, desenvolvido localmente. Né, e isso é importante e a gente aí tem o engajamento, né, de muitos acadêmicos, na verdade, muitos consultores, para nos ajudar com esse propósito e que realmente essa plataforma, essa tecnologia ajude, né, os agricultores. É o famoso ajuste fino, né, Ramiro? Com certeza, com certeza. É muito importante. Muito bem. Professor Luiz Henrique, suas considerações finais? Bom, eu, na verdade, reforço tudo isso que o Ramiro falou. Acho que foi muito bom, sempre bom discutir esses temas com o Ramiro, né, uma pessoa que está à frente aí da Bayer e tem ampla experiência no manejo de plantas daninhas. E, na verdade, eu gostaria de agradecer pela oportunidade aí da Bayer, da gente poder estar participando e fazendo parte dessa história, desse desenvolvimento da tecnologia no país, colaborando de alguma forma para que esse conhecimento chegue lá na ponta, que é o nosso agrônomo, o nosso produtor. E agradecer também, Alex, ao Notícias Agrícolas aí por nos dar essa oportunidade de discutir um tema bastante relevante e que só tende a crescer, infelizmente, os problemas de resistência no país, né? E a gente tem que estar preparado para poder levar todo esse conhecimento e ter esse espaço que o Notícia Agrícola está nos dando aqui para debater de um assunto tão importante aí para a agricultura brasileira. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês de participarem com a gente desse debate, enfim, de estar agregando informação aí para que efetivamente a gente possa ter aí uma mudança, né, definitiva no patamar de produtividade da nossa soja aqui no Brasil e, obviamente, a tecnologia é fundamental para isso. Só lembrando, pessoal que está nos ouvindo agora, que a gente vai dar sequência a essas conversas, a esses esclarecimentos em relação à tecnologia Intacta 2 Xtend. Amanhã a gente tem aí discussões sobre deriva e volatilidade, foi inclusive um pedido do professor Luiz, né, para que o Ramiro explicasse para a gente, mas a gente vai explicar de forma mais detalhada amanhã, numa próxima
rodada de debates aí. E na sexta-feira a gente vai falar também sobre a questão da limpeza dos tanques e como uma limpeza mal feita ou o resto de produto nos tanques pode impactar na produção e na produtividade das lavouras. Então, são assuntos que a gente vai desenvolver nos próximos dias. E você é o nosso convidado, participe com a gente, mande as suas perguntas, interaja, enfim, tire as suas dúvidas. Afinal de contas, temos mais um ano aí até a aprovação da nova tecnologia, ou melhor, a colocação da nova tecnologia de forma definitiva para comercialização, e serão mais 12 meses aí de muito estudo, muita pesquisa, muitas novas conclusões aí de trabalhos que ainda continuam em andamento, e a sua dúvida é muito importante para que essas pesquisas possam ser direcionadas. Combinado? Senhores, muito obrigado, viu, pela participação dos dois aqui com a gente, e até a próxima. Obrigado. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Muito bem, tá aí. Como eu disse, é o início de um debate que vai se estender até a próxima sexta-feira, e você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Combinado? Depois a gente vai colocar direitinho os horários que serão as entrevistas, os temas que serão debatidos, os pesquisadores que vão participar, enfim, tudo para que você possa acompanhar junto com a gente essas informações. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.